Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo. Vamos lá para mais um vídeo, meus amigos. E tem algumas notícias do Fortaleza, a gente vai trazer algumas novidades. Mas vamos lá, antes de trazer aqui as novidades do Fortaleza, vamos falar sobre esse assunto que está repercutindo também, principalmente nos meios esportivos. Foi a declaração do Poporopopó em relação ao Fortaleza, né? E aí eu volto a bater na tecla mesmo, cara. Não tem ninguém, infelizmente, para rebater ele com conhecimento do que aconteceu e do que acontece no Fortaleza hoje. Fica fácil, né? Ou seja, é fácil ele pegar, dar uma entrevista para a galera da região sudeste e lá os caras não têm conhecimento do que aconteceu aqui, do que vive a situação do Fortaleza, de como ficou o Fortaleza aqui. Aí é fácil ele dar entrevista sem ser questionado, sem ser feito de fato uma pergunta que tire ele da zona de conforto. É fácil, né? É fácil, porque se fosse aqui não, aqui seria uma outra história, né? Aliás, seria se tivesse pessoas que tivessem coragem de fazer perguntas para ele que tirasse ele da zona de conforto. Mas vamos lá. Ele deu uma entrevista lá pra galera, acho que, se eu não me engano, acho que foi da ESPN, mas vamos lá. Que o Fortaleza vai voltar para a Série A, tem elenco, estrutura para isso e comando para isso, porém eu já vinha num desgaste pessoal muito grande no Fortaleza. Pessoas se surpreenderam com a minha saída, foi de uma vez e tal. As pessoas que estão lá dentro do clube, todas elas sabem que eu estava altamente desgastado. Todas elas, eu não vou nominar porque não fica legal, mas todas, que eu falei mais de uma vez ao longo do ano, o meu desgaste pessoal, o meu desejo de encerrar esse ciclo. Marcelo Paes, assim, eu queria ter esse desgaste que você teve no Fortaleza, ganhando o que você ganhava no Fortaleza. É um desgaste até fácil eu acho que de você absorver. Eu sei que as críticas são duras e pesadas, mas o que você ganhava no Fortaleza, eu acho que deu para absorver muito bem essas críticas aí. Mas segundo você, não, né? Segundo você, não. Você se tornou um cara milionário no Fortaleza, Marcelo Paes. Você se tornou um milionário no Fortaleza. Você só tinha o seu saláriozinho lá no colégio do seu pai, se transferiu depois exclusivamente para cuidar só do Fortaleza e ficou milionário. Beleza. Foi justo que ele ganhou lá no Fortaleza pelo trabalho? Pode até ser, não sei. Mas que ele ficou milionário, vendeu livros, fez palestras e fora o salário milionário que ele tinha no Fortaleza, né? Aí ele depois dizer que sofreu pressão, eu queria sair, encerrar o ciclo. E por que você não encerrou o ciclo, Marcelo Paes? Por quê? Por que você não transformou a SAF do Fortaleza em uma SAF majoritária para que você encerrasse o seu ciclo à altura? Porque era isso que você tinha que fazer. Encerrar à altura, vendendo a SAF do Fortaleza para uma grande empresa, fazer grandes investimentos. Mas não, eu acho que o seu pensamento era de continuar assim no Fortaleza, caso ele tivesse na primeira divisão. Você não tinha saído para Corinthians não, Marcelo Paes. Você vai enganar outro, a mim não. Porque era um peso já muito grande. Aí, olha como é curioso, o Corinthians tem 35 milhões de torcedores. É uma pressão muito maior, um clube com a mídia muito maior. Eu estou me sentindo muito mais leve aqui. Muito mais leve aqui, porque o peso que eu carregava lá, de 11 anos, de ser cobrado por tudo, de ser responsável por tudo, de ser incompreendido muitas vezes, de ter que não falar determinadas coisas para não gerar situações complicadas, de ficar calado após ter saído, vendo muita coisa sendo falada que não é o ideal, que não é verdadeiro. Então esse peso eu não queria carregar mais e isso também direcionou a minha saída. Eu estou mais leve aqui porque eu não trago esse peso da história e de ser torcedor fanático. Bem no final aqui ele disse de não ser um torcedor fanático. Ele disse, de não ser um torcedor fanático. Porque eu não trago esse peso da história e de ser torcedor fanático. Pois eu sou um torcedor fanático. Eu sou um profissional de rádio, mas que se dane. Eu sou fanático pelo Fortaleza. Eu sou fanático e sou apaixonado pelo Fortaleza como torcedor. Se você não é, ou até era e não é mais, Marcelo Paes, porque o dinheiro talvez, não sei se subiu a sua cabeça ou não,
Mas o fato é que você disse aí, de não ter um peso de ser um torcedor fanático. Por quê? Porque você se tornou um cara milionário, ganhando muito bem pelo Fortaleza, ficou milionário com o salário milionário que você tinha pelo Fortaleza e abandonou o clube numa Série B endividado. Porque você disse que o Fortaleza pagaria, né, as suas contas tranquilamente. Você falou isso. O índice de endividamento do Fortaleza deu uma aumentada, né, nesse ano. E a torcida se preocupa com essa situação. O Fortaleza está hoje numa situação, continua controlado, porque contratar o Herrera, um jogador, por 2 milhões e 400 mil dólares não é barato, né? Quase 15 milhões de reais não é barato de forma alguma. É um bom investimento. Há 10 anos atrás, o Fortaleza não tinha acontecido tudo controlado, apesar do aumento do endividamento. O endividamento do Fortaleza, ele é consciente. Ele é consciente de quem busca dar um passo esportivo a mais. E é muito fácil de zerar esse endividamento. É só vender 2, 3 jogadores. Abre a boca. Vou abrir a boca aqui. Vende o Mancha. Vou abrir a boca aqui. Vende o Kevin. Você vendeu os dois, né? Vendeu os dois. Pagou a dívida do Fortaleza? Vou vender um mais experiente. Vende o Lucero. Lucero ninguém quis, cara. Ninguém quis. Você pagou a dívida com o Kevin e com o Mancha? Não pagou, irmão. Porque o rombo que você deixou era muito maior do que 3 vendas de jogadores para quitar esse rombo, irmão. Só um trouxa que você vai continuar enganando, Marcelo Paes. A mim, não. Mas tá aí, galera. Mas vamos lá, porque é o seguinte, ó. O Fortaleza... Cadê aqui? O Fortaleza estava negociando aqui com o La Quintana, né? E pasmem, né, meus amigos? Assim, eu não sei como é que tá funcionando a diretoria do Fortaleza em relação às contratações no Fortaleza. Eu até já falei sobre esse jogador, não vi nada demais nele. Era um cara que não estava sendo, vamos dizer, não apresentou um bom futebol lá no time do Bragantino, não estava sendo utilizado constantemente lá no time do Bragantino. E o fato é que o La Quintana até poderia ser uma boa na Série B, não sei. Isso aí ia dizer, o tempo ia dizer se ele ia ser bom para o Fortaleza ou não. Mas, galera, olha isso. O La Quintana está sendo emprestado para o time da Espanha, o Huesca, time espanhol. E aí você me pergunta, cara, quem é que vem do Bragantino para o Fortaleza? Se esse cara aí, que não está sendo aproveitado, que não está jogando porra nenhuma no Bragantino, jogando nada no Bragantino, não vem para o Fortaleza... Aí você me pergunta, mas o Fred Narrador, quem é que vai vir do Bragantino? Porque o contrato que o Fortaleza fez, a negociação que ele fez com o Herrera foi venda do Herrera, mas empréstimo de um jogador do Bragantino, e o Bragantino parece que pagando as contas do jogador, pagando o salário do jogador. Quem é que vem do Bragantino? Será um sub-20? Pode ser, talvez. Se for no pensamento dessa diretoria, um sub-20 que ninguém quer por lá, talvez venha vestir a camisa do Fortaleza. Galera, essa diretoria do Fortaleza continua dormindo. Hoje, terça-feira, dia 3, e as contratações ainda nada, meu irmão. Nada. A gente vai continuar aqui cobrando essas contratações que não vieram. Vamos jogar o clássico sem lateral, amigo. Sem lateral. Infelizmente, galera. Não tem... falaram até no lateral esquerdo, o Hermes. Mas, cara, o cara tá bem lá no time do Criciúma. Não vem, irmão. Não vem. O Fortaleza não tem condição de pagar multa rescisória de lateral, não, irmão. Não tem condição de pagar multa rescisória de ninguém, não. Essa é que é a grande verdade. O Fortaleza, se conseguir um lateral, vai ser por empréstimo com opção de compra. Se o time quiser emprestar e tem o salário que ser barato. Porque senão esses incompetentes que estão aí não vão conseguir trazer um lateral. Um lateral. Cara, é porque eu não tenho muito tempo, galera. Porque se eu tivesse, eu ia pesquisar um lateral para o Fortaleza e ia indicar para esses incompetentes aí contratar
um lateral bom e barato. Eu não tenho tempo de ficar assistindo, não sou pago para isso, porque se eu fosse, com certeza o Fortaleza já teria trazido um lateral bom e barato. Mas é isso, é um trabalho de tartaruga desse Cifec do Fortaleza. Desses caras que estão ganhando muito dinheiro lá para não fazer porra nenhuma. Porque as contratações. Cadê as contratações? Não tem, irmão. Enfim, esperar o que desses caras aí? Pelo menos, por enquanto, eu vou fazer minhas críticas em relação a essa lentidão no Fortaleza no que diz respeito a essas contratações. Mas é isso, galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Não esquece, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E é isso, amigo. Qualquer novidade, qualquer notícias, a gente vai trazer aqui, tá bom? Valeu, forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol, seja lá o horário que você abrir esse vídeo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Valeu.